E existem situações na nossa vida que a gente não tem opção. Por exemplo, eu não tinha opção. Eu tinha que entrar naquele ônibus e enfrentar. Isso minha mãe me ensinou. Cara, você tem que enfrentar. Enfrentar, às vezes, representava entrar no ônibus e andar pendurado no ônibus. Pendurado é o seguinte, cara. O teu ônibus chegou. Se você não entrar naquele ônibus, você não chega no trabalho. E você tá com o nego socado, todo mundo socado dentro do ônibus e não tem espaço. E você acha um pedacinho de chão para botar o teu pé e você se segura ali no ônibus e você vai pendurado. Então isso é a realidade de muita gente de periferia que está fora das zonas mais acessíveis, que eu chamo de exclusão geográfica. É a realidade. É horrível, é humilhante. É absolutamente humilhante essa situação do transporte público no Brasil. E eu pensava comigo mesmo, cara, eu quero sair daqui, é aqui que eu quero ficar. E aí tinha uma mulher nesse ônibus, o nome dela era Ilka. E ela já estava pegando aquele ônibus há 27 anos. Então ela era meio que a xerife do ônibus. E eu olhava para aquela situação e falei, cara, eu não quero ser uma Ilka. Com todo respeito a ela. Claro. Eu não quero daqui a 27, 28 anos estar aqui dentro. Eu trabalhei 4 anos nessa empresa. O primeiro ano como vendedor. Basicamente vendendo. Eu aprendi a vender. E naquele momento, quando eu aprendi a vender, eu deixei a minha carreira acadêmica de lado, que me ofereceria o quê? Ela me ofereceria uma formação. Depois disso, muito provavelmente em 7, 8 anos eu me formaria, porque numa universidade federal você não se forma em 4 anos, porque tem greve todo ano. Então você vai levar 6, 7, 8 anos para se formar. E depois disso, você vai buscar no mercado um emprego. Quando eu me desvirtuei desse caminho convencional, digamos assim, então você quando entra nesse formato, eu me desvencilhei disso. Eu virei vendedor. Quem quer ser vendedor hoje? Uma mãe que chega para um amigo e fala assim para ele, você pode arrumar um emprego para o meu filho? Tá jogando videogame o dia inteiro, precisa fazer alguma coisa. Pode ser qualquer coisa, até vendedor. Porque vendedor é o quê? É uma subcategoria, é uma coisa de 5ª categoria. Ninguém quer ser vendedor. Mas foi o caminho da venda que me levou para o empreendedorismo. Porque a essência do empreendedorismo é a venda. A empresa que não vende, quebra. Se a Apple parar de vender, ela quebra. Então eu entrei no caminho da venda, fui muito bem, me destaquei bem. Eu queria chegar a gerente, porque chegar a um cargo de gerencial me daria uma condição financeira para eu me casar. O meu primeiro ano foi como gerente, aí no segundo ano comecei a liderar equipes. No terceiro ano eu cheguei a diretor. Com 21 para 22 anos eu estava num cargo de diretor comercial. Eu tive uma carreira de vendedor, gerente, diretor. Rápido. Rápido por quê? Porque eu vendia e eu formava gente. Venda é a mistura de 3 coisas. Ambição. Se o cara não é ambicioso, ele não vai ter sucesso em venda. Ele tem que ter ambição. Quando eu digo ambição, é vontade, é fome, é apetite, não é ganância. Ganância é que você passa por cima de qualquer um, sacaneia as pessoas, não é disso que eu estou falando. Ambição, por exemplo, eu queria me casar. Isso era a minha ambição, isso era o meu desejo, esse era o meu apetite. Então eu tinha algo que me movia para frente e aquilo me movia profundamente. Por que é importante você ter ambição? Porque o cara que tem essa fome, esse apetite, ele vai olhar para a venda como um meio dele atingir o que ele quer. Eu nunca me apaixonei por vendas, eu queria me casar. Vendas para mim sempre foi um meio, nunca foi um fim. Então, por exemplo, essa minha ambição me levava a isso. Segundo ponto, vendas é técnica. Cara, é pura técnica. Mas técnica mesmo. Eu tenho caras que eram gagos, caras que eram tímidos, introvertidos, que vendem pra caramba. Por quê? Porque o cara aprendeu a técnica. Então, existe uma técnica. Então, esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto é o principal. Eu diria que esses dois correspondem a uns 30% e esse terceiro ponto a uns 70%, que é gestão das emoções. Tem a ver vendas com gestão das emoções. Tem tudo a ver. Você quando vai vender, tu leva uma razão aí de, 30 nãos para você levar um sim. Vendas é estatística. Você fala com vários clientes, você aborda vários clientes, seja presencialmente, seja pela internet, seja por telefone, não importa qual canal. Vendas é feito de uma estatística de conversão. Nessa estatística de conversão, você vai levar mais não do que sim. Você vai ter mais frustrações do que alegrias. E aí é onde a tua gestão da emoção vai dizer o quão capaz de aguentar as frustrações você vai ter. É igual um lutador de boxe. Não ganha só quem bate mais. Ganha quem apanha mais. Se o cara tomar um soquinho ali e já cair, ele não vai longe. Ele tem que aprender a assimilar a pancada e não cair. E quando tiver uma oportunidade, ele vai lá e encaixa o golpe. Então, a gestão da emoção, ele é o terceiro elemento que define o cara vender. Então, esse primeiro elemento, a ambição, ajuda na gestão da emoção. Porque, cara, uma coisa vai ajudando a outra. A técnica, ela ajuda na sua autoconfiança. A maioria das pessoas, Rafinha, quando começam a vender, elas desistem porque é duro demais vender. Então, às vezes, ele não tem a resistência para atravessar o tempo necessário da sinapse. Aí ele desiste, ele sucumbe. O cara começa todo animadão, mas depois ele desiste. Eu fui um cara que consegui fazer essas sinapses e aí, cara, embalei. Depois que eu embalei,
vai embora. Engraçado é o seguinte, eu posso falar assim, o cara vai ser determinado, o cara vai ser... Ele pode ser tudo isso e dar errado. Não tem garantia, sabe? Não tem garantia mesmo. Agora, quando você entende a lógica da venda, no caso da venda, no meu caso aqui, e eu consegui pegar essa lógica rápido, eu cresci rápido. Quando eu cheguei a gerente, eu era um bom líder de vendas. Então, eu pegava o cara... Mesmo o cara, quanto mais perebento era o cara, se era lá da periferia, igual eu era, aí eu me identificava mais com o cara e falava, e procurava tratar dessas questões da ambição. Qual é a tua ambição? Por que você está aqui? Não, estou aqui porque eu estou precisando pagar as minhas contas. Não é suficiente, isso é pouco. O que você quer? Porque assim, se a ambição do cara é pagar as contas dele, ele vai pagar. Na melhor das hipóteses, ele vai conseguir pagar as contas dele. Uhum. O cara precisa desejar um pouco mais. Só que é duro, às vezes, desejar mais quando tu está num ambiente de escassez. Vou te dar um exemplo. Eu nunca, na minha adolescência, sonhei em ir na Disney. Olha que na nossa época tinha um clube do Mickey. Tinha, não. Nunca sonhei. Sabe por que era sonho de todo mundo. Meu não era. Porque era irreal, era impossível. Então nunca sonhei na Disney. Eu, como adolescente, chegar para meu pai, eu quero ir na Disney. Era impossível. Não é? E bom, anos depois eu fui dono de um clube. Comprei a Disney. Anos depois eu comprei a Disney. Não comprei a Disney, imagina, cara. Mas a Disney foi nossa patrocinadora, que pagou alguns milhões de dólares para poder divulgar a marca dela no nosso estádio. Uhum. Então você vê que a coisa ela vira, a coisa ela muda. Mas você vencer essa inércia é muito difícil. O ser humano é movido por paixão. Diversos tipos de paixão. Eu descobri outras paixões na minha vida depois disso. Como, por exemplo, a paixão de empreender, construir um negócio. É uma paixão. Então, sem a paixão, tu vai até a página 5, cara. Uhum. Tu até consegue profissionalmente, mas da página 6 em diante tu não consegue mais. Porque a quantidade de dificuldade, de encheção de saco que vem depois, não compensa. Claro. Na tua cabeça, não compensa. Com a paixão, tu pensa, compensa. Eu vou pra próxima. Eu tenho paixão pela construção. E quanto mais significado tem a construção, para mim faz mais sentido. Vou te dar um exemplo. Quem fala inglês tem acesso a oportunidades de empregos que pagam até 62% mais. O produto nosso da WhatsApp ensina inglês. Eu tenho, por exemplo, não só a paixão da construção da marca, da construção das escolas, da construção da rede, da construção dos canais de vendas, mas eu tenho também a sensação de que esse produto está fazendo um bem para as pessoas. Claro. Então essa coisa de que o meu produto pode ajudar a pessoa, pode fazer o bem, isso ajuda a fechar a conta. Agora, a paixão pela construção aconteceu no clube de futebol dos Estados Unidos. Uhum. A ideia de pegar um país em que praticamente o futebol estava inexplorado e a gente construir um estádio e a gente fazer uma história no futebol era uma coisa que também me motivava. Do contrário, tu não consegue, porque tem encheção de saco, tem traição, você tem puxada de tapete, você tem de tudo. O que acontece? Quando tu monta a tua própria empresa, tu tá menos suscetível a uma puxada de tapete. Menos, a não ser que seja por um sócio. Então tive alguns episódios desagradáveis com sócios minoritários em que a gente foi lá e resolveu. Então, essas puxadas de tapete acontecem na vida. Você se imaginava um cara rico? Isso foi uma busca para você? No primeiro momento, não. Teve um momento que eu percebi assim, cara, daqui a um ano eu tô rico. Aconteceu esse momento. Mas antes, o que eu queria era a minha independência financeira para poder me casar com a Luciana.